Orientação às famílias número 23. Hoje vamos falar como decidir nosso destino. A predestinação não existe. Ou seja, o que é a predestinação? Algumas pessoas ensinam que o destino da pessoa já está marcado quando ela nasce. Se ela vai ser perdida, perder a salvação, ou se ela já ganhou a salvação. Então ela não precisa se preocupar, já está decidido. Isso é uma mentira. A Bíblia e Deus não seria tão injusto de permitir que alguém já nascesse condenado, sem opção. Lógico, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, portanto condenados, mas temos uma opção de escolha. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então nós vemos muitos e muitos textos falando, desmentindo essa questão da predestinação. Então em Mateus 11, 28, 29 e 30, Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma", ou seja, vocês terão a salvação. Então, vinde a mim, porque acharão a salvação. O próprio nome Jesus já significa salvação. Então, se é para vir todos, por que alguns ensinam que alguns não têm salvação? Jesus não está falando isso. Jesus está falando: vinde todos que quiserem a salvação. Eu vou dar salvação para vocês. Todos que quiserem, né? Vinde a mim. Então, nessa vida, cada um escolhe o seu destino eterno. Durante o tempo de graça, qual é o tempo de graça? É o tempo que nós estamos vivendo. Só temos uma vida, é essa. Não temos outra oportunidade. E durante essa vida, que pode durar 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, não sei, cada um, ninguém sabe quanto tempo tem, Deus oferece oportunidades a todas as pessoas. Mas se a pessoa desperdiçar essas oportunidades, vai se afastar da vida eterna. E vai se afastando, e vai se afastando. Se não se arrepender, se não mudar de vida, se não aceitar Jesus, vai se afastando cada vez mais, até criar um abismo intransponível entre a salvação e a perdição. Morre, porque todos vão morrer, no pecado imperdoável, por sua própria escolha. O que é o pecado imperdoável? É a rejeição obstinada do Espírito Santo, endureceu o coração, tipo Faraó, tipo Judas e outros. Endureceram tanto o coração que o Espírito Santo não tinha mais condição de entrar naquela pedra e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Em Lucas 16, 19 a 31, Jesus utiliza-se da crença popular da época. Não quer dizer que é verdade, porque isso é uma parábola que ele está contando aqui. Mas isso utiliza-se das pessoas, do que eles acreditavam ali sobre o céu e o inferno. Eles achavam que quem morria ia para o céu e quem era bom ia para o céu e quem era ruim ia para o inferno. Então, Jesus ensinou, sem discutir,
entrar no mérito da verdade ou mentira, mas usou para um objetivo, de falar que a vida é curta, que precisamos resolver aceitar a Jesus e mudar o nosso destino de perdição para salvação. É isso que ele queria dizer. Então, numa parábola, você não faz nenhuma doutrina, né? Você não pode falar agora que existe céu e inferno, porque aqui dessa parábola está dizendo que o rico foi para o inferno. Tá? Não, isso aí não é assim que se trabalha com teologia, tá? Aqui é uma parábola, é uma história da crendice daquele momento ali. Mas Jesus usou a crendice deles para ensinar uma outra verdade, que é: a vida passa, a vida é rápida, precisamos decidir nosso destino, e depois que você decidiu, você morreu, não tem mais outra oportunidade. Criou esse abismo. Então, se hoje ouvir a minha voz, não endureçais vosso coração. Isso é o que está sendo colocado aqui. Então, vamos ler São Lucas, capítulo 16, verso 19 e em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, Jesus contando essa parábola, e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. É o que eles acreditavam. Não quer dizer que é verdade. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, a palavra sepultura significa inferno. No inferno, estando em tormentos, que é o que eles acreditavam, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. É o que eles acreditavam, mas não é verdade isso. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. É o que eles acreditavam na época. Os pobres acreditavam assim, né? E os ricos se consideravam salvos. Os pobres se confortavam dizendo: eu sou pobre, mas quando eu morrer eu vou ficar rico. Isso é crendice popular. Jesus usou essa crendice para ensinar sobre o destino. E além de tudo, está posto um grande abismo entre vós. Bom, agora vem o ensinamento de Jesus. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem de lá passar para nós desse lado. Então replicou: Pai Abraão, eu lhe imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Pai, não, se alguém dentre
os mortos for falar com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É algo complicado para algumas pessoas aqui, porque eles tiram a doutrina aqui, né? Uma que Hebreus 11 diz que Abraão está aguardando, né, a cidade que está sendo preparada por Jesus. Ele não foi para o céu ainda. Então é uma parábola, né? Não confunda com ensinamento bíblico. O ensinamento é o conteúdo do que Jesus estava querendo dizer para eles, utilizando a crendice deles. Então, o que Jesus estava querendo ensinar? O rico só pensava em si, egoísta. Não pensava nos necessitados, ele estava ali, como diz assim, regalava esplendidamente, gastava tudo o que ele tinha com ele mesmo. Só. O mendigo era aquele que precisava da ajuda do rico, mas o rico nem enxergava ele ali. Ele só se enxergava ele mesmo. Era, na realidade, a oportunidade que Deus estava dando para o rico de fazer as boas obras para curar o egoísmo dele, repartir o que ele tinha, porque Deus é que deu para ele. Mas o rico o desprezou totalmente. Tanto o ensinamento de Deus, desprezou a oportunidade que Deus estava dando. Porque veja, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que pensa que isso não é para nada. Não, tudo tem objetivo. Até um pobre pedindo esmola para nós é uma oportunidade de nós mostrarmos bondade. Ensinou também que todos morrem, ricos e pobres. Não pense que por você é rico você não vai morrer. Nem o pobre pensa porque ele é pobre e agora ele vai continuar, merece viver sempre. Não. Todos vão morrer, ricos e pobres. O rico morreu e o mendigo morreu. Por isso que se vai morrer, você não vai levar nada, não é? O juízo fala do céu e inferno, que para eles era o juízo. E Jesus aproveitou dizendo que os destinos são definidos pela escolha de cada um. O rico escolheu atender a si mesmo. O pobre serviu de instrumento para salvar o rico, mas ele não quis. Ao mesmo tempo, o pobre não amaldiçoou a Deus por ele ser pobre. E outro ensinamento. Naquele tempo, eles diziam que se você é descendente de Abraão, você já tem a salvação. Então não existe isso, não existe predestinação. Você está destinado porque você é parente desse, você é filho do pastor, seu pai é um bom cristão. Não confie nisso, porque cada um escolhe o seu destino. E também ensinou sobre a surpresa. O mendigo agora está salvo e o rico condenado. Ou seja, era o contrário do que o rico imaginava, que ele já estava salvo, que o mendigo não era descendente de Abraão. Então nós não podemos julgar as pessoas, porque no céu vai ter muitas surpresas. Isso Jesus estava ensinando. E não é pela descendência ou pela riqueza que você vai ser salvo. O abismo também ensinou
que não há segunda oportunidade. O abismo é tão grande como vida e morte. Quando morre, é bem diferente de vida. Tem nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer, a parábola aqui diz que ele continuou vivendo, mas não é isso. Isso é a crendice deles. O abismo criado é tão grande como vida e morte, salvação e perdição, Cristo e Satanás. É um abismo intransponível, que só passa por esse abismo quem aceitou Jesus. Jesus é a ponte que liga a terra e o céu, que liga a perdição eterna à vida eterna. É como se colocasse a cruz sobre o abismo. Se não aceitar a cruz, não haverá possibilidade, vai cair no abismo. É impossível atingir o céu sem Jesus. Outro ensinamento diz que avisa meus familiares. Aí Jesus diz assim, eles têm a Bíblia. Você teve a Bíblia, você teve a oportunidade, você teve profetas, teve Moisés ensinando ali e você não deu atenção. Agora você está me pedindo para que mande alguém lá, ou Lázaro, ou alguém, para ensinar eles como não ir mais para o tormento, ou seja, para não ganhar a salvação. Ele quer que os irmãos ganhem a salvação. Então, eles precisam aceitar. Jesus diz, eles precisam aceitar. Não há outra forma. Lá, na Bíblia, fala de Jesus. Eles têm a Bíblia lá. Fala sobre salvação. E eles não querem também, eles estão igual você. E ele então insiste. Olha, mande alguém ressuscitado que eles vão entender, eles vão aceitar. E novamente a resposta. Eles têm a Bíblia lá. Se eles não aceitam Moisés e os profetas, que é a Bíblia, como eles vão aceitar alguém ressuscitado para salvá-los da situação que ele está? Não, isso não é possível. Se nem Jesus os convence, quem convencerá? Eles estão endurecidos contra a Bíblia. Então não há outro jeito. Eles precisam decidir o destino deles. A vida passa rápido. Nenhuma riqueza será levada. O que será levado? O que permanecerá após a morte? Uma vida santificada estará escrito no livro da vida, memorial. O caráter de Cristo. Ou vida promíscua, sem amor, egoísta, sem perdão e misericórdia. Não há segunda oportunidade, que é o que alguns pregam por aí, né? Que tem uma segunda oportunidade. Não tem. E Jesus, só recordando que nós já estudamos, vinde a mim e aprendam de mim. É o que o rico deveria fazer. Aprender de Cristo significa receber sua graça, sua misericórdia, sua salvação, que é receber o caráter de Cristo. Viver como o caráter de Cristo, pelo poder de Jesus. Mas os que não reconhecem, nem aproveitam as preciosas oportunidades e sagradas influências dadas a eles,
aqui na terra, estarão desqualificados a participar da vida pura lá no céu. Por sua própria escolha, abriram um abismo que nada pode transpor. A triste realidade de Jeremias 8:20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Ou a alegre realidade, Isaías 25:9. Naquele dia se dirá, na volta de Jesus: este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação nos exultaremos e nos alegraremos. De qual lado você vai estar?